Está no ar a nossa 19ª live positiva e hoje vamos falar sobre um protocolo de emagrecimento com o Dr. Kleber Babinski, que daqui a pouquinho será conosco aqui no ar. Encaminhe por meio desse aviãozinho para mais pessoas, não deixe de dar o seu like no vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que estão querendo buscar um método para emagrecer com saúde. O Dr. Kleber já está na área. Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo bom? E tudo bem, e você? Tudo jóia! Obrigada por aceitar esse convite, Kleber. Que isso, tá me escutando bem? Sim, perfeitamente. Tá ótima a imagem também, tá tudo certo. Ok. Bom, então, como eu estava falando logo no início, nós vamos falar sobre o protocolo de emagrecimento. O Kleber, com certeza, aí tem muitos testemunhos já de pacientes, né, que passaram, que conhecem esse método. E não deixe de compartilhar com mais pessoas aqui pelo aviãozinho, é só mandar para as pessoas estarem acompanhando. Se você conhece aquela pessoa que está com dificuldade de emagrecer, quem sabe aqui na live ela descobre, né, alguma forma mais prática de perder alguns quilinhos. E Kleber, queria começar então perguntando, quem é o Kleber afinal? Bom, eu sou educador físico primeiro, né? Formado em educação física, depois formei em medicina pelo Uniceub. Trabalhei 2 anos em academia, com treinamento físico tanto para ganho de massa muscular como para perda de peso também. E depois, com a medicina, também agora já tem há 3 anos que eu trabalho com foco no emagrecimento, né? Hoje em dia eu estou trabalhando também com urgência e emergência, trabalho em várias empresas do Distrito Federal, mas eu faço atendimento particular numa clínica na Asa Sul e na minha clínica em Planaltina, Sanutri. Legal. E o que te motivou, né? Você começou com a educação física e depois decidiu ir para a medicina. O que te levou a fazer medicina? Isso. Bom, quando eu estava trabalhando como educador físico, né, em academia, eu sempre busquei melhorar a qualidade de vida dos alunos, sempre focado em ganho de massa muscular e emagrecimento, né? Mas eu me sentia um pouco limitado exatamente na perda de peso, com a perda de peso. Então, eu vi na medicina uma oportunidade, né, uma ferramenta a mais para poder desenvolver esse trabalho mais eficaz, né? Utilizar, na verdade, associar as duas coisas, né? Porque fica mais difícil você fazer só um tipo de abordagem, né? E aí tive Sim. também incentivo de familiar, de alunos mesmo da educação física que sempre me motivaram aí para fazer o curso e aí entrei e tô focado aí nessa área. Legal. Boa noite, Ângela, que está na área. O Leonardo aqui, doutor Kleber, recomendo tudo de bom. Ele fez o protocolo e vai fazer novamente. Legal. E, Kleber, emagrecer é um desejo da maior parte da população mundial, não são só os brasileiros que querem emagrecer, né? E na internet a gente encontra muitas dietas, planos, programas. O que é preciso, afinal, fazer para chegar no peso ideal? É, é, que nem você falou, né? Hoje em dia, assim, o sobrepeso, a obesidade é um problema mundial, né? E a tendência é que aumente cada vez mais, principalmente assim em países desenvolvidos, né? Que tenha, ainda mais agora com pandemia, tem sedentarismo, fast food, e tudo mais. Então, a tendência é mesmo que tenha cada vez mais. E as pessoas buscam em todos os lugares, né? Internet, às vezes uma dieta, um programa de exercício, ou mesmo uma medicação, né? Mas assim, a meu ver, o mais importante são duas coisas que são mais importantes, né? Primeiro, é o comprometimento da pessoa. Então, assim, se ela quer participar de um programa de emagrecimento, ou se ela quer mesmo emagrecer, não basta querer. Então, ela tem que ter comprometimento, né? Estar motivada a passar pelo processo.
Porque não é, primeiro que não é um processo fácil, né? Mesmo com medicação, então ela vai ter que entender que vai ter que fazer sacrifício, né? Que pode ter momentos aí de estagnação, que pode ter momentos até de recaída, de recuperar o peso, né? Então acho que é importantíssimo primeiro ela ter o comprometimento com o processo. E a segunda coisa que eu acho importante também é o acompanhamento profissional. Então, seja ele com o educador físico, com o personal, com o nutricionista, com o médico, né? O ideal seria uma equipe multidisciplinar para poder fazer uma abordagem em todos esses aspectos. Mas é importante que ela tenha é claro, tem algumas pessoas que sozinha elas conseguem perder peso, né? Aquelas pessoas extremamente motivadas, disciplinadas, então assim, elas conseguem mudar os próprios hábitos e perder peso. Mas, no geral, é um risco, né, a pessoa pegar esses programas de internet, fazer sozinha, perder peso, porque tem uns riscos de fazer uma dieta extrema ou de deficiência nutricional e até mesmo o uso de medicamentos sem supervisão. Então, é importante que tenha um acompanhamento profissional. Acho que com o comprometimento e o acompanhamento profissional, ela tem muita chance dela ter um resultado e que isso vai se estender a longo prazo. Excelente. Você tocou num assunto muito importante, porque quando as pessoas procuram na internet, já via, por exemplo, a dieta do ovo. Eu tenho uma amiga que foi inventar fazer essa dieta do ovo, só comer ovo, ela foi parar no hospital, porque o organismo dela começou a sentir falta de outros nutrientes, de outras vitaminas. E eu posso falar como uma paciente sua, já que já fui atendida por você, né, da importância também do exame, né, Kleber, de você fazer um diagnóstico da pessoa, até para saber se ela está com alguma insuficiência, né, com algum outro problema, né? Isso, com certeza. O acompanhamento, principalmente da parte médica, né, tem essa questão da avaliação laboratorial. Então, a gente busca abordar também deficiências nutricionais, evitar que ocorra, né, também, e também, às vezes, também mexendo com a parte hormonal, né, também para evitar qualquer problema aí durante o processo de emagrecimento. Excelente. Bom, eu queria também te questionar, então, se você usa algum método, qual método que você usa para ajudar no emagrecimento? Uhum. Assim, como médico, né, apesar do estigma que tem sobre o tratamento farmacológico da perda de peso, né, isso mais relacionado também com o estigma da doença em si, né, da obesidade, que para muita gente não é uma doença, é como se fosse uma escolha da pessoa, né, daquele estilo de vida e tem esse problema. O emagrecimento também é visto, às vezes, muito como apenas por estética, né, não se vê a melhora da saúde, né, com uma perda de peso, às vezes, pequena. Mas, então, assim, eu, como médico, trabalho com tratamento farmacológico, né? Então, com medicamento. Sempre, claro, associado a atividade física e uma reeducação alimentar, mudança de hábitos alimentares, porque, na verdade, isso é que vai depois ajudar na manutenção, né? Porque a obesidade, para algumas pessoas, ela, como doença crônica que né? Para algumas pessoas, ela é que nem, por exemplo, o diabetes ou a hipertensão, para algumas pessoas vai precisar de medicamento mesmo por anos, às vezes até para o resto da vida. Mas para uma grande parte das pessoas que tem pouco peso para perder ou que faz uma mudança de hábito alimentar e começa uma atividade física, às vezes a pessoa está sedentária e começa uma atividade física, já tem um gasto calórico maior, para essas pessoas, às vezes, a medicação é usada por um curto prazo. Então, aí o meu método, né, é esse, de utilizar medicamento, apesar do tabu que né, para perda de peso. Então, é claro, sempre associado à atividade física e reeducação alimentar. E é interessante você tocar nessa questão dos medicamentos, porque envolve, inclusive, até mesmo a questão, assim, da saúde mental, da questão hormonal, né? São vários fatores que podem influenciar. Tem pessoas que têm uma genética mais tendente a engordar, né? Que tem questão também genética nisso. Como conseguir diferenciar, né? Quais são os fatores que podem influenciar também nessa questão do ganho de peso, né? Para o ganho de peso, né? Além claro, do sedentarismo, né? Dos hábitos, dos maus hábitos alimentares,
Para o ganho de peso, a gente tem vários fatores, né, que podem influenciar. Tem a questão da genética, né, que essa é mais complicada, tem a questão hormonal também. Então, são fatores que influenciam no ganho de peso, né, que alguns deles a gente consegue abordar bem, outros são mais difíceis, né, tem que ter, às vezes, um cuidado maior, um processo maior. Interessante. Eu comentei, eu fiz essa pergunta agora, porque tem pessoas, eu conheço, por exemplo, eu conheço uma amiga que ela é magra, magra, magra e come igual um dragão, assim, e ela não engorda, não engorda. Tem gente que realmente não engorda. É, Já tem pessoas que tenta diminuir a comida e mesmo assim tem dificuldade para perder peso, né? sim. Tem pessoas que questão de metabolismo também, né, que tem um metabolismo mais acelerado e aí tem uma perda, e a parte genética, né, são os dois fatores principais, a parte ambiental, né, que a gente tem aí a questão dos hábitos alimentares e da atividade ou a falta de atividade física e a questão genética. Então, para algumas pessoas que têm essa genética aí favorecida, ela vai comer e não vai conseguir ganho de peso. Em alguns momentos é ruim, porque o ganho também é de massa muscular, né? Então, às vezes, ela precisa ganhar massa muscular, come, faz atividade física e não tem esse ganho também. Então, tem essa questão, né? Uhum. E para outras pessoas, ao contrário. Ela come pouco, come bem e mesmo assim ganha peso. Tá vendo? Isso é muito interessante mesmo. E entrando agora na questão da obesidade, né? Quais são os riscos? Às vezes as pessoas não têm noção dos riscos que a obesidade ou que o sobrepeso, né, pode causar na vida da pessoa. Porque isso é bem bom tocar nesse assunto, porque muita gente tem o sobrepeso, obesidade, e quando vai fazer exames laboratoriais estão tudo ok, está tudo bem, acha que tá bem, né, que pode continuar com isso para o resto da vida, mas tem estudos e já bem definidos que relacionam aí a obesidade com mais de 200 doenças, né? Os livros até catalogam em classes, né? Então são 6 tipos diferentes. Então, por exemplo, tem uma classe que são as metabólicas, né? Que aí entra o diabetes, que é bem relacionado com a obesidade. Tem as estruturais, que inclui, por exemplo, doença do refluxo, gastroesofágico, né? Então, esses tipos de doença. As inflamatórias, que são relacionadas com o sistema imunológico. Tem também as degenerativas, por exemplo, cirrose, doenças cardiovasculares, né, aterosclerose. E as neoplásicas também, então já também são 13 tipos de câncer bem relacionados aí com a obesidade. E as psicológicas, como depressão também. Então, são várias doenças que são relacionadas, que diminuem tanto a expectativa de vida, né, como pode até mesmo causar uma incapacidade aí para as pessoas. E é possível melhorar a falta de disposição e energia para iniciar uma atividade física? Porque você colocou logo no início, né, da importância de associar tanto a alimentação, né, como também avaliar a questão hormonal, né, avaliar também o metabolismo, como a questão da atividade física. Só que a gente sabe que para iniciar, para é difícil, né? Existe aquela questão assim, nossa, eu ando muito desanimado, eu não ando sem vontade. E às vezes, e para a pessoa obesa, às vezes é mais difícil ainda, né? Porque ela já está com sobrepeso, uma sobrecarga nas articulações. Então, para começar uma atividade física, além dela já estar acostumada ao sedentarismo, fica cada vez mais difícil. Mas são várias abordagens que a gente pode mudar, né, ou mexer com elas para poder melhorar e para a pessoa ter mais disposição. Então, por exemplo, o sono, que é bastante importante, né, uma qualidade boa de sono, né, uma higiene do sono. Então, pessoas que dormem muito pouco ou que têm um sono não reparador, então mexer nisso daí também, melhorar a qualidade do sono já vai dar mais uma disposição no dia seguinte, né? Outra coisa também que ele pode fazer
mexer com, por exemplo, com a alimentação. Então, a alimentação também é muito importante. Pessoa que ingere muito carboidrato, muito açúcar, né? Tem também mais dificuldade aí, vai ter mais sonolência, mais uma disposição durante o dia, né? São coisas que a gente pode colocar. Ingestão excessiva de álcool pode também dar, né? Uma coisa que pode ser modificada com mais facilidade. Tabagismo, né? Então, tudo isso, se você trabalhando com tudo isso, a pessoa já vai ter, por exemplo, estresse. Hoje, no dia a dia, o pessoal é muito corrido, então tem um tempo para se acalmar, para meditar, tudo isso vai melhorar ali a disposição do dia. Claro, tem algumas medicações estimulantes, mas isso seria mais em último caso, né? Uhum. Por exemplo, também pode ser uma questão hormonal, então uma pessoa ali com uma baixa de testosterona pode estar com indisposição, né, como relacionada a isso, que aí já são coisas mais específicas que a pessoa precisa investigar essas causas, né? Mas trabalhando com todos esses pontos já ajuda bastante aí a ter uma disposição melhor. E a perda de peso inicial, né? Porque às vezes a pessoa está com uma carga muito grande, já está com dor articular, não consegue fazer, então às vezes uma primeira perda de peso sem atividade física, só com a medicação, ela já consegue melhorar, começar uma caminhada, e aí vai aos poucos progredindo, né? Então, às vezes, também é interessante não pensar de imediato nisso, né? De começar uma atividade física, mas às vezes perder um pouco de peso primeiro para depois iniciar. Mas é essencial que em algum momento ela comece, né? Então, tem todos esses aspectos aí que dá para ser trabalhado para melhorar ter a disposição maior, né, para atividade física, tanto para as atividades normais do dia a dia e para a atividade física em si. Legal. Eu compartilhei hoje até um stories de um cara falando sobre exatamente isso, dessa questão da importância da atividade física. O importante é dar o primeiro passo e manter a constância, né? É mais até do que a disciplina, porque a constância é por você ter certeza de que precisa fazer, nem que for 20 minutos. Ele diz que 20 minutos por dia já tem um resultado, né? 20 minutos por dia. Se você fizer uma caminhada de 20 minutos por dia, você já está melhorando o seu metabolismo também, né? Você já está criando algo bom. Isso, com certeza. Todo dia você fazer um pouquinho de atividade física, vai criando um hábito melhor, vai condicionando o organismo para cada vez progredir mais, intensificar mais, né? E é assim que tem que começar mesmo. A pessoa que já começa de uma vez querendo fazer muita coisa, acaba ou tendo alguma lesão, Ou ou desanimar rápido, né? desanima, pois é, não tem aquele resultado esperado e acaba desanimando, aí é pior. É verdade. Bom, agora com relação à alimentação, né? Quais são os benefícios de uma boa alimentação para o nosso organismo? Isso. A alimentação tem diversos benefícios, né? Então, assim, a pessoa que ela come bem, ela, além da disposição, né, que a gente estava falando, assim, que ela tem uma maior disposição, ela vai melhorar o sistema imunológico, então questão de cognição também, né? Então a parte cognitiva, de melhora de concentração, tem vários aspectos, né? Então, por exemplo, vai melhorar a saúde em geral, né? Prevenir doenças, né? Então vai ter um envelhecimento, né, melhor, né, uma qualidade de vida melhor. A alimentação é um dos pilares essenciais aí para não só para o emagrecimento, né, mas para ter uma qualidade de vida e saúde, né, no envelhecimento. Excelente. Com relação agora à água, né? A água ela é um importante aliado tanto para o emagrecimento quanto para a nossa saúde. E E, existe, eu já vi vários estudos, já vi várias coisas em relação à questão do litro de água que a gente tem que consumir por dia. Qual que é o ideal para potencializar o emagrecimento, né? Para ajudar nessa perda de peso? certo. A água é essencial para todas as funções metabólicas, né? E uma ingesta, por exemplo, se você acrescentar na sua ingesta 500 ml de água, já aumenta um pouquinho o metabolismo. Então já tem uma certa influência, né? É claro, assim, sempre perguntam, né? Qual que é a quantidade de água ideal, né? Se é 2 litros, é 4 litros por dia, né? É muito individual o cálculo, né? Para
para a gente determinar a quantidade certa de água que cada uma pessoa precisa, né, ingerir por dia. Mas, assim, para pessoas que não têm nenhuma doença, que contraindicam uma ingesta maior de água, a gente tem uma fórmula que a gente consegue fazer, que é multiplicar 35 pelo peso da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa com 70 quilos vai precisar ingerir, em média, aí, 2,5, né, 2,5 litros de água por dia. Uma pessoa de 100 quilos, aí seria 3,5. Né? Então, esse cálculo aí vale tanto para homem quanto para mulher. Então, é uma fórmula fácil e dá para você já ter mais ou menos ali quanto que você deveria ingerir por dia. E, doutor, é diferente, né? Quem toma suco, outras bebidas, não pode incluir essa no cálculo da água, né? E não é, porque assim, se for uma bebida que tenha muita água, né, aí se ela precisar, por exemplo, for uma pessoa que tem algum problema renal, aquela quantidade naquele líquido ela precisa incluir para poder fazer o cálculo, né? Mas só nesses casos que é uma bebida que tenha bastante água, né? Um suco, por exemplo, que seja de melancia, que é praticamente água, então isso daí entra. Se não, é só a água mesmo. Certo. É... Cadê? Outra coisa que eu tinha perguntado. Ah, sim. O que pode ser feito para potencializar a queima de gordura? A gente vê, às vezes, até creme falando que ajuda a queimar gordura, medicamentos, chás, diuréticos, essas coisas também que ajudam mesmo a queimar a gordura. A questão da queima de gordura, né, que a gente chama de gasto energético, metabólico, né, também é influenciada por vários fatores. Então, por exemplo, a idade, o sexo, né, tudo isso, a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa de gordura, tudo isso daí influencia na quantidade de queima calórica. Então, assim, o que pode potencializar uma perda de peso, um aumento do gasto calórico, é atividade física, né? Então, quanto mais você sai do sedentarismo, daquele repouso basal, quanto mais atividade física você faz, mais você acelera o metabolismo e tem esse gasto calórico, né? E também o aumento da massa magra, que também ajuda. Quanto mais massa magra, ela também tem um metabolismo maior. Então, isso pode ajudar, né? Assim, medicamentos que aceleram o metabolismo, a gente não tem, e também não é interessante utilizar. Por exemplo, tem pessoas que utilizam hormônio de tireoide para acelerar o metabolismo, mas isso não é legal, né? Então, o que a gente faz mesmo é atividade física, aumento de massa muscular, que aí sim você tem um aumento de gasto calórico. Mas no final das contas, o que importa é o balanço energético. Então, não pensar muito em aumentar a queima de gordura, mas sim ter sempre uma ingesta menor do que o gasto, né? Interessante. Saber na hora da alimentação, neutralizar um pouco os alimentos gordurosos com os alimentos mais saudáveis, né? Optar também a questão que a gente também escuta falar muito da gordura boa e da gordura ruim, né? Isso, exatamente. Então, essa questão de fazer um planejamento, né, principalmente avaliar o próprio recordatório alimentar e ajustar para que essa ingesta calórica, né, porque geralmente essas gorduras têm muitas calorias, né, os carboidratos também são às vezes muito calóricos, então ajustar isso daí para que não aquela ingesta, não só a diária, mas a semanal, né, porque às vezes no final de semana a pessoa come totalmente diferente durante a semana e acaba com o processo. Então, avaliar aquela ingesta semanal, se ela tá ou não maior do que o gasto calórico semanal. Porque às vezes a pessoa também só faz atividade física durante a semana e chega no final de semana e não faz nada. Então, isso é importante para ter esse gasto maior, né, e ter essa queima de gordura no final. Eu acompanho o Barak, Dr. Barak, ele fala muito também dessa questão da ingestão daquilo que a gente come, né? E aí ele fez uma postagem essa semana falando assim, as pessoas fazem dieta durante a semana, atividade física, bebe água e tudo, aí chega na sexta-noite, dia do lixo, já começa sexta-noite, sábado e domingo. Aí quando vai no nutricionista de novo, doutor, então, não mudou nada. Ele falou, não adianta, né? Se você quer mudar mesmo, a gente tem que ir aos poucos e adaptando
né, toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia, né? Exatamente. E agora com relação à questão dos chás. Os chás ajudam, né, na verdade, no emagrecimento? O chá, assim, são diversos tipos de chá, né, que tem por aí, é uma das bebidas aí mais consumidas no mundo, né, e tem alguns estudos sobre chás, né, principalmente a Camellia sinensis, né, que é a do chá verde, que ela tem até um estudo dela misturada com cafeína, né, com o extrato dela de folhas secas com cafeína, feito um estudo para ver se tinha alguma função na perda de peso, um auxílio na perda de peso, mas não tem uma relação tão grande, né, assim, que seja significativa, que tenha uma relevância. Saiu até esse mês passado um posicionamento, né, da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo para Obesidade e Síndrome Metabólica, falando sobre o chás, né, mostrando alguns estudos que mostraram que ele até chega a ter uma, uma diferença significativa em relação ao placebo, mas que ela não tem uma relevância clínica, né, para a perda de peso. Então, além disso, ele até fala de vários fitoterápicos também, mostra que não tem tanta relação, né? Então, é bom ter bastante cuidado aí, que até a gente vê na internet esses extratos, essas cápsulas com vários chás, né? Teve até caso aí de morte. Então, tem que ficar ligado nesses produtos aí. Interessante. Saber também a procedência, né? É muito fácil a gente cair no famoso golpe da ilusão, né? Ah, compra aqui e perca 20 quilos em 10 dias, né? Essas propagandas. Quem nunca caiu, gente? Se você já caiu num golpezinho desse aí, bota um dedinho aqui no comentário, faz o joinha realmente, porque a gente sabe. A gente sabe, assim, que esse tipo de mercado, ele quer lucrar mesmo em cima do sonho das pessoas, né? As pessoas têm uma vontade muito grande de emagrecer, de conseguir perder aqueles famosos quilinhos, e quando vê um anúncio desse, prende mesmo, chama a atenção, né? Aí, ó, a Gabriela tá colocando aí, tá vendo a mãozinha? E é isso mesmo, gente. É buscar conhecimento, buscar profissionais especializados na área, né, Kleber? E você, com certeza, eu tenho certeza que você já atendeu vários pacientes que se iludiram, né, do que já vinham fazendo e foram realmente buscar uma ajuda. Eu queria que você contasse alguma experiência dos seus pacientes, algum relato assim que foi mais marcante para você. Tá, eu tenho alguns pacientes assim que foram logo no início, né? Que foi o Bruno, que foi um paciente que ele era até jovem, tinha 21 anos na época quando eu conheci ele, e ele pesava mais de 110 quilos e já tinha tentado emagrecer também, utilizado várias coisas e não tinha conseguido, né? Então, quando ele chegou, já estava até desanimado, com várias alterações dos exames laboratoriais, e a gente começou primeiro com as medicações, né, que nem a gente falou no início, para poder ter uma perda inicial, para depois ele começar uma atividade física. E ele engajou bastante, assim, utilizou as medicações, começou a perder peso, acho que depois de uma perda de 10 quilos, acho que perdeu em 2 meses, ele já começou a fazer atividade física, e aí acho que ele chegou a perder 25, 26 quilos no total. Mudou totalmente a vida dele. Depois ele até começou a fazer outras atividades físicas, montou até uma academia lá na casa da avó dele. Então, desmamou a medicação e tem mais de 2 anos esse tratamento, e até hoje ele está com 91, fica variando entre 90 e 91 quilos. Né? E um outro caso emblemático também que eu tive também foi um paciente que também pesava aí mais de 115 e que ele começou o tratamento, né? Porque geralmente eu faço 3 fases, né? Primeiro uma perda rápida, depois uma manutenção e depois faço um desmame da medicação quando a pessoa já tem essa associação da atividade física com essa reeducação alimentar. Ele começou querendo perder 20 quilos e acabou que ele fez 8 meses de tratamento de fase inicial, perdeu 56. Então ele acabou com 70 quilos. E aí depois a gente entrou na manutenção e ele ainda segue
com um pouquinho de medicação, porque ele tem uma questão com o psiquiatra dele, que a gente utiliza uma medicação que ela é também utilizada para compulsão alimentar, né, e para TDAH. Então a gente utiliza essa medicação, ele continua com ela, mas já desmamou todas as outras. No momento ele não consegue fazer atividade física porque ele está morando no exterior mas está mantendo o peso. Então foi esses dois casos aí que me marcaram mais, né? Mas tem vários assim de uma perda rápida. Teve uma paciente de BH que ela perdeu também, ela queria perder 10. Eu achei que ela tinha perdido 10 quando ela veio falar comigo, ah, não, eu já perdi 20 e poucos, já estou com o meu peso de 20 e poucos anos, assim. E só foi falar isso depois, né, que já tinha perdido tudo. E aí eu só fiquei sabendo mais tarde. Mas é bem legal quando a gente tem esses retornos assim, né? Legal. E você acompanha de perto mesmo seus pacientes, vê todos os relatórios, qualquer possível reação também, né? Se a pessoa tem. Isso, exatamente. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer é um acompanhamento, não só a consulta, né? Fazer aquela consulta e assim, daqui a 2 meses a gente se vê. Eu gosto mais de fazer o acompanhamento, eu tenho até um programa de acompanhamento semestral, então a gente faz 6 meses de acompanhamento desde o início. Não tem essa questão de só se ver depois, não. O paciente tem meu telefone, ele pode entrar em contato a qualquer momento, qualquer dia, e a gente vai avaliando tudo, desde efeitos colaterais até se está tendo resultado, se não está, ajustar tudo, ajustar medicamento, né, ver exame, tudo isso por 6 meses. Eu vejo que tem muito mais resultado do que aquela consulta tradicional, que a pessoa vai, depois volta num retorno, e aí depois às vezes não volta mais, ou então volta só para pegar uma receita. Então, com acompanhamento, eu vejo que o resultado é muito melhor. E sempre que você deixou muito claro também com profissionais, né, qualificados. Além do seu acompanhamento, teria também com o nutricionista, né, a atividade física também, tem todo um conjunto, né, de... Isso, exatamente. Quanto mais a pessoa ela faz esse acompanhamento conjunto, né, com o educador físico, eu nutricionista, isso faz com que, principalmente a pessoa que não tem costume, então a pessoa que é sedentária, né, aquela que já faz atividade física, muito bem, já tem um passo na frente. Mas é essencial que ela saia no final com uma atividade física regular e que ela tenha essa questão da reavaliação da alimentação. Então, como no caso, apesar de eu ter feito a pós-graduação em nutrologia, eu não faço a dieta, né? Isso é parte do nutricionista. Então, ele é que vai fazer a dieta. Eu trabalho com a parte medicamentosa, né? E com as deficiências e com as alterações nutricionais, mais visto pelo lado da medicina, né? Então, o nutricionista é que vai fazer a avaliação do recordatório alimentar do paciente e que vai ajustar a dieta de acordo com aquilo que a gente espera de gasto calórico e ingesta calórica, fazer esse balanço, né, para que ele saia depois e vá se adaptando, que crie hábitos novos aí para ficar depois do desmame da medicação. Então é essencial que se a pessoa não faz um acompanhamento com o nutricionista, pelo menos que tenha algumas consultas para ter esse aprendizado, né? E aí sim conseguir manter a longo prazo. Porque o interessante não é só perder o peso, né? Tem muita gente às vezes até que vem assim, não, queria só perder 10 quilos, né? Mas isso não se sustenta. Então o melhor é que ele faça esse acompanhamento e que ele faça algumas consultas com outros profissionais para poder ele ter todas essas ferramentas para depois que desmamar a medicação ele conseguir manter a longo prazo. Não ficar só naquela perda, porque senão depois, alguns meses depois, ela está de volta. É o famoso efeito sanfona, né? Exatamente. Exatamente. E aí ela para, às vezes até para a medicação de uma vez, né? Não faz uma manutenção. E aí não tem outra. Vai voltando. Peso. E como a gente se frustra com isso, viu? A gente inicia uma coisa, perde, anima, aí dá um tempinho, volta tudo de novo e a gente fica naquele momento, desce, sobe na balança que, né, vai deixando a gente bem desanimado, confesso. E É. Kleber, quem quiser fazer consulta com você, como é que pode estar marcando? Tá. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram,
né? Pode ver, tem o site da Sanutri também no Google, é só digitar www.sanutri.com.br, mandar mensagem lá. E aí, se quiser agendar consulta, se quiser tirar qualquer dúvida, né, pode me mandar no Instagram, também tem meu telefone, pode me mandar um WhatsApp, sem compromisso. E olha, eu ia comentar aqui, mas eu acho que uma das suas melhores fontes que você tem também mora junto com você, né? Um dos melhores É, feedbacks que eu acompanho, a doutora Priscila Gabi também, agora já é doutora lá. E ela também, nossa, o resultado dela é fantástico. pois é, ela demorou um pouquinho para fazer, porque ela engravidou, né? No início, quando ela começou a fazer o tratamento com as medicações, ela já engravidou. E aí, depois que ela teve, né, o Lucas, aí depois que já desmamou também, que não estava mais amamentando, ela voltou a fazer o tratamento e agora está conseguindo manter também o peso, né? Tá mantendo bem. Hoje ela foi na festa de aniversário, não está por aqui, foi com a Mariana e com o Lucas numa festinha de aniversário, mas realmente ela teve um resultado muito bom e mas ela sempre malhou também, né? Então faz atividade física, mas tá conseguindo manter o peso aí bem, do jeito que ela quer, tá gostando bastante. E imagino que o maridão também, né? Com certeza. E muito legal, Kleber, parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza, assim, as pessoas precisam muito desse incentivo, né? De às vezes, de um empurrão para conseguir perder peso, né? A gente sabe também da questão do emocional, da saúde mental, o quanto que isso influencia. Você comentou mesmo também da questão da compulsão alimentar. Tem gente que tá triste, quer comer, tem gente que tá feliz, quer comer, e a gente começa a descontar as nossas emoções na comida, né? E quando se pesa, começa a se frustrar, né? Você também trabalha muito isso da questão emocional, né, com seus pacientes. Isso, tanto a questão da compulsão alimentar como depressão também, então ansiedade que desconta na comida, toda essa parte parte psicológica também, a gente tem alguns medicamentos, né, que são medicamentos os utilizados pela psiquiatria, mas que a gente também utiliza no processo de emagrecimento. E às vezes, quando tem necessidade, até mesmo faz também um acompanhamento conjunto com o psicólogo ou psicóloga, né? Com aquele método cognitivo comportamental, que é um dos métodos principais na questão de perda de peso ou de reeducação para bulimia, anorexia, né? E compulsão alimentar. Então, às vezes faz também, mas eu utilizo bastante algumas medicações que são utilizadas para ansiedade, para depressão, para compulsão alimentar, né? Todas elas auxiliam na perda de peso. Uhum. Interessante. Vocês que estão acompanhando, se tiverem alguma dúvida, já estamos caminhando já para o encerramento quase da live, mas está aberto também para vocês tirarem as suas dúvidas. E Kleber, com relação. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. Mas assim, a gente comentou agora da questão da saúde mental, né? De estar relacionado, da compulsão. E tem muita questão também eu já ouvi falar também do paladar, de pessoas que são fanáticas por doce, por conta também, às vezes, de alguma coisa do próprio organismo. A pessoa come algo salgado e já tem que comer um doce em seguida. Eu levanto o dedinho porque eu sou assim também. O doce, né? O doce, o açúcar, né? O quanto que isso também afeta na perda de peso. Isso, com certeza, né? A questão do carboidrato, né? Daquele carboidrato simples, do açúcar, que a pessoa acaba se adaptando, criando um hábito, né? De ter que comer ou come em demasia. Isso também a gente consegue trabalhar, né? Junto com o nutricionista para ir diminuindo aos poucos. Também não é de uma vez, né? Então a gente vai tirando um pouquinho dali, daqui. Então, porque eu sei que é difícil, né? Eu também gostava muito de café com açúcar e para tirar o açúcar do café foi difícil, demorou, né? Mas com Eu jeitinho, ainda não consegui. não, né? Mas com jeitinho vai fazendo. É difícil, mas
uma coisa ali, outra aqui, a gente consegue. E essa ingestão, quando você tira esse carboidrato simples, né, em excesso da dieta, você vê depois uma melhora até da disposição também durante o dia. E assim, tem até um estudo que quando você retorna a utilizar, né, o doce, volta a utilizar, se você passar poucos dias utilizando, já retorna tudo aquilo que você tinha antes, né? Então, por isso que é muito difícil você tirar de uma vez, né? Tem que criar realmente um hábito novo. Não adianta a pessoa tirar porque quer emagrecer ou qualquer coisa assim. Ela tem que ir aos pouquinhos se adaptando cada vez mais e aí ela consegue depois manter, né? Mas é difícil, esse é difícil. Isso que você falou também é verdade, porque quando a gente vai no nutricionista, o nutricionista tira tudo que a gente gosta, a gente faz a dieta durante uma semana, depois de uma semana você não quer fazer mais, porque você começa a ficar nervoso, você começa a ficar irritado, aquilo ali vai te afetando, porque você quer comer um brigadeiro e, não pode. Ou você vai numa festa, não posso comer isso, e aquilo ali vai afetando mesmo, e por isso que as pessoas desistem, né? É muito Exatamente. forte. É igual a questão, por exemplo, do álcool. Quem bebe o álcool, por exemplo, happy hour, a gente vai, toma um choppzinho, toma uma caipirinha, o álcool também interfere nessa perda calórica, nessa perda de peso? Sim, com certeza. Das bebidas alcoólicas, né, tem bastante calorias. Então, por mais que às vezes a pessoa faça uma semana bem, né, durante a semana, faça a dieta dela, tranquilo, consiga fazer uma ingesta menor do que o gasto e tudo mais, chega no final de semana, se ela começa a ingerir muita bebida alcoólica, isso daí vai aumentar muito a ingesta calórica e vai estragar todo aquele processo que ela fez durante a semana. Tá? Além disso, ela também atrapalha, né, no treino. Então a pessoa às vezes bebe, exagera, no dia seguinte está de ressaca, ela não vai conseguir treinar, não vai ter também o gasto calórico da atividade física. E além disso, ela também desidrata. Então tem todos esses efeitos aí atrapalham na perda de peso, no ganho de massa muscular, né? Então tem que ser moderado, senão começa a atrapalhar. Excelente. Bom, Kleber, foi maravilhoso. Quem tiver dúvida, essa live também vai ficar salva no meu perfil, né? Quem tiver dúvida, que quiser conhecer mais o trabalho do Kleber, é só ir no perfil dele. Eu vou deixar marcadinho também no texto do feed. Muito obrigada, meu amigo. Desejo sucesso na sua clínica e que as Obrigado. pessoas possam sair realizadas, porque eu imagino que depois de tudo que você, né, já falou aqui dos resultados que elas alcançaram, né? Com certeza isso é uma grande realização. Obrigado a você pela oportunidade aí, tá? Tudo de bom e pode entrar em contato quem precisar, quiser tirar qualquer dúvida também pode me mandar, tá? Quem entrar em contato aí com você também pode passar meus contatos sem problema nenhum, tá? Eu respondo todo mundo e precisando, estamos aqui, é só chamar. Excelente. Vamos só fazer uma foto, meu amigo. Espera aí. Atenção. 3, 2, 1. Espera aí. Aê. Bebe, obrigada. Um beijão para sua Obrigado a família. você. Valeu, boa noite para vocês também. Boa noite, gente.